Preparação de volta e o Flamengo se representa nesta segunda-feira para poder iniciar os seus treinamentos para o início do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Internacional. Fala, interativos e interativas! Meu muito boa noite naquele horário que a gente sempre marca às 8 da noite para a gente trazer o super resumo de tudo que aconteceu na segunda-feira do mais querido dia 24 de março. E a gente vai falar sobre todas as informações que aconteceram no dia de hoje do nosso Mengão. Trazendo já para vocês o boletim de imprensa, mas falando que o Flamengo se representou nesta segunda-feira no CT Jorge Lau, o CT Ninho do Urubu, onde está iniciando o seu semanal de treinamentos para enfrentar a equipe do Internacional pelo início do Brasileirão. Por isso que eu peço para você deixar o seu like e se inscrever, porque é muito importante pra gente na altura desse Campeonato Brasileirão chegando. E se você quer saber todas as informações do Flamengo, você vai saber aqui, diretamente do Urubu Interativo. Curtiu? Deixou o seu like, se inscreveu? Vamos para as notícias! Bom, o boletim de imprensa do Departamento Médico do Flamengo foi traçado nesta segunda-feira, onde eles verdadeiramente trouxeram atualizações de todos os jogadores que estão lesionados. Vamos falar sobre os atletas que estão lesionados na data FIFA, mas também dos jogadores que estão em recuperação. Ponto positivo para algumas surpresas. Se você viu a capa do Urubu News, você já sabe que alguns jogadores estão de volta aos treinamentos e já realizam trabalhos em campo. Vamos começar falando verdadeiramente sobre os jogadores que estão na data FIFA, que estão ali com sangue um pouco mais quente e estão sendo utilizados no presente momento. O Gerson, após ser desconvocado pela seleção brasileira, se representou nessa segunda-feira para dar continuidade ao tratamento e fará um novo exame de imagem que foi solicitado pelo clube. A gente presta aí uma excelente recuperação ao nosso Coringa e capitão do Mengão para que ele possa voltar o mais rápido possível. O De La Cruz, que também foi liberado pela seleção uruguaia, tem no departamento médico do Flamengo, foi informado que a decisão não foi tomada por motivos de saúde. O atleta também chega no Rio de Janeiro nesta segunda-feira e não participou do treinamento. O Arrascaeta teve o seu exame de imagem também realizado pela seleção uruguaia e constatou uma lesão no músculo adutor da coxa direita, e tem feito tratamento diariamente desde então. A chegada ao Rio de Janeiro também acontece nesta segunda-feira. Dos jogadores que continuaram, mas que foram cortados, que foi o Danilo, pela seleção brasileira, o zagueiro está em fase de recondicionamento físico e já realiza trabalhos em campo. Com o Bruno Henrique, o atacante segue o planejamento do tratamento estabelecido pelo departamento médico e iniciará o trabalho de recondicionamento físico no campo de jogo. Pedro segue o planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico e também já vem realizando trabalhos de fisioterapia e preparação física durante o último mês. O Vina segue aí a programação normal do Flamengo, fazendo o trabalho ali de fisioterapia e logo pode iniciar a sua transição. A gente tem outras informações também para falar, mas é muito interessante que você já deixe seu like e se inscreva, porque vai ajudar muito a gente nessa super meta que a gente quer, que são os 105 mil inscritos, e a gente espera a sua colaboração. Bom, segundo informações do jornal Esporte da Espanha, o Barcelona vem com prioridade total para conseguir a contratação de Wesley. Isso porque a equipe catalunha quer um jogador para poder disputar a vaga contra Jules Koundé, que é o titular da posição no presente momento. Por ironia do destino, dois jogadores são os que estão em ponto principal da equipe espanhola: Wanderson do Mônaco e Wesley do Flamengo. Os dois jogadores que são hoje os laterais direitos convocados pelo técnico Dorival Júnior para as eliminatórias da seleção brasileira. Lembrando que Wesley será titular e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso mais à frente no nosso vídeo, então por isso não sai daí e fica esperando até o final, que a gente vai trazer as informações dos nossos crias do Mengão nas seleções. Com isso, não é recente, a gente já sabe de todo o trabalho que a equipe do Barcelona vem tentado fazer com o Wesley, tentou levar ele para a equipe B, e agora, com esse jogo que ele fez pela seleção brasileira em tão pouco tempo, o Wesley mostrou que ele está preparado para ser jogador e para vestir a camisa da seleção brasileira. Jogou muito mais que muitos atletas, fez muito mais do que o Wanderson no pouco tempo que teve e agora recebe a sua vaga principal na seleção brasileira. O Flamengo está ciente que a valorização do Wesley é muito grande e não pretende liberar o jogador por menos de 30 milhões de euros, cerca de 185 milhões de reais. A pedida é bem superior à avaliação feita pelo Transfermarkt, que estima o jogador na casa de 9 milhões. Mas vamos ser sinceros, o Wesley não vale 9 milhões nem aqui e nem na China, porque do outro lado o Wanderson está girando no mercado em torno de 20 milhões e se torna uma opção mais acessível para a equipe do Barcelona. Ou seja, quer levar o jogador do Mengão, vai ter que coçar o bolso, vai ter que abrir os cofres
para poder levar. O Wesley sai muito na frente nos números e o jogador do Flamengo pode sim parar na equipe espanhola. A gente está falando sobre tudo isso, mas eu quero também falar sobre exposição de dívida, porque o presidente do Internacional falou sobre a dívida com o Flamengo e se tornou uma exposição. Para quem não sabe, na sede da CBF, na Barra da Tijuca, rolou ali, né, o pleito para a escolha do presidente da CBF, na qual o Edinaldo Rodrigues vai ser coroado por mais um mandato, tendo em vista que o ex-jogador da seleção brasileira, do Corinthians, e também grande empresário e estrela do futebol brasileiro, o Ronaldo, acabou desistindo da sua eleição e Edinaldo Rodrigues teve ali o seu papel firmado como presidente da CBF pelos próximos anos. O Flamengo aguarda o pagamento dos 24 milhões que ainda o Internacional deve pelo Thiago Maia. Lembra dele? Camisa 29 hoje no Inter e jogador muito importante nas campanhas de 2022 e 2023 pelo Flamengo, mas estuda medidas jurídicas para resolver a questão. O presidente do Internacional, Barcelos, mencionou lá na sede da CBF que ele estava presente. E ele falou: não é do feitio do Internacional ficar com esses compromissos em abertos, mas as situações são excepcionais. A gente está buscando por uma solução, explicou o dirigente. O presidente do Colorado ainda também mencionou que a exposição das dívidas no futebol brasileiro poderia envolver algumas equipes. Agora, exposição de credor, se é a gente que fosse fazer isso no futebol brasileiro, todos os clubes também vão ter demandas. Lembrando que o Thiago Maia está aí numa lista de jogadores que não foram pagos para o Internacional com alguns dos seus credores, e aí a casa aí, né, que está avaliada aí, essa dívida do Thiago Maia, foi feita em julho de 2024 por 4 milhões de euros, cerca de 24 milhões de reais. Há um tempo atrás o Santos quis levar o jogador, tentou fazer aí a negociação para que ele pudesse ter essa saída, mas não ocorreu. Você tá vendo imagens do treino da seleção brasileira? O último treino antes da partida contra a Colômbia, até porque a seleção brasileira chega verdadeiramente hoje à noite, nessa segunda-feira, à Argentina para disputar o amistoso amanhã no Monumental de Nunes. Então daqui a pouco você vai saber de todas as informações dos crias do Mengão. Você viu aí na tela o Wesley, você também viu na tela aí o Léo Ortiz passando, os jogadores do Flamengo que vão estar presentes nesse elenco. Lembrando que o Gerson voltou e a gente já trouxe a situação e expôs a situação do Gerson com o Flamengo. A gente está falando do Wesley porque o técnico Dorival Júnior falou em coletiva que o Wesley será titular da seleção brasileira na partida contra a Argentina. O jogador que teve só a sua primeira atuação, mas no tempo que entrou jogou muito e mostrou toda a sua ofensividade que a seleção precisa. Um lateral direito hoje que está muito complicado. E aí a seleção brasileira achou que é o Wesley. O garoto vem jogando muito, juntamente com esse outro criadoninho, Vinícius Júnior, que tá aí na tela. Também rendeu muitos elogios, falou que o Wesley é um jogador extremamente rápido. Também teve aí a coletiva do Marquinhos, também exaltando o jogador do Flamengo, falando para ele jogar o futebol que ele vem jogando no Flamengo, que vai ser muito importante. Ou seja, os cris do Mengão fazendo a diferença na seleção brasileira. E o técnico Dorival Júnior deve utilizar o Wesley nessa partida, com certeza absoluta. Agora, a gente pode falar sobre o nosso último material, que verdadeiramente é o Flamengo, que lançou um pacote no Maracanã junto ao sócio torcedor. O Flamengo está passando por uma reestruturação durante o seu sócio torcedor nos últimos meses e agora tem o seu novo programa, que virá acompanhado da reativação do pacote Maracanã. Diante das dúvidas sobre a continuidade da venda antecipada dos ingressos para os jogos como montante, o Ricardo Richtsen, vice-presidente de marketing do Flamengo, estabeleceu em alguns grupos de WhatsApp com os conselheiros, e o dirigente garantiu que o pacote Maracanã será mantido, mas explicou que o lançamento depende da estreia do novo programa de sócio torcedor. Então é muito importante para você sempre ficar ciente de tudo que tá rolando nas redes sociais do Flamengo e também os próximos passos do mais querido. Galera, a gente vai ficando por aqui e amanhã a gente tem um novo informativo para trazer para você todas as informações do Mengão. Lembrando que amanhã de manhã também a gente tem o nosso vídeo de opinião aqui no Rubro Negro, então se você marcava no seu relógio. Não deixa de deixar o seu like, se inscrever e assinar o sininho das notificações, porque vai ser muito importante para o nosso trabalho. E a gente se vê num próximo vídeo. Até a próxima. Tamo junto e saudações rubro-negras.